Mais um blend de informações aqui no canal Café do Setorista. Nesse vídeo eu falo para você que o Corinthians usa Memphis Depay no mercado da bola para se reforçar com grandes jogadores, principalmente no meio do ano. Eu vou te falar da participação, como o Memphis Depay participa do mercado da bola do Corinthians. Ainda sobre o mercado do Coringão, vou te falar se o Corinthians tem interesse em Gabriel Paulista, zagueiro que vive se oferecendo ao clube paulista. Vou te contar os bastidores sobre isso também. Ainda tem a escalação do Corinthians contra o América de Cali, os principais perigos que o Corinthians vai enfrentar no jogo da Colômbia e também homenagem a Fred Rincon, capitão do Corinthians, campeão mundial de 2000. Tudo isso agora nesse blend de informações. Eu sou o Samir Carvalho, peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e eu convido você, vem tomar um café. Vamos falar primeiro desse jogo do Corinthians. Se você vai assistir esse blend depois do jogo, ainda tem novidades nesse blend, né? Você pode até adiantar um pouquinho aí e você vai ficar sabendo, né, sobre o mercado do Corinthians. Gabriel Paulista, medalhões, Memphis Depay também ali ajudando. E se você está assistindo antes, você tem todo o mercado da bola e agora as informações que eu vou te passar importantes em relação ao time do Corinthians e ao time do América de Cali. Uma coisa curiosa aconteceu. O Corinthians, na nota oficial de treino, acabou revelando a escalação, né, divulgando a escalação. O Corinthians colocou os 11, né, que devem entrar em campo na partida contra o América de Cali, a não ser que o Corinthians fez isso para, né, enfim, blefar, né, ou enganar, entre aspas, aí, o América de Cali. Mas caso isso não aconteça, o Corinthians vai a campo com o Matheus Donelli no gol, tá? É bem importante, né, a gente, né, tá passando isso para vocês, né? A questão do Donelli no gol, porque o Hugo segue de fora, né? O Hugo segue de fora, se recuperando de lesão muscular. Então vamos lá. Matheus Donelli no gol, Mateuzinho na lateral, André Ramalho, Félix Torres e Matheus Bidu, José Martínez, Rian e Maicon. Na frente, Romero, Héctor Hernandes e Thales Magno. Corinthians disse na nota: Raniel, André Carrillo e Yuri Alberto realizaram apenas o aquecimento com o grupo. Os três fizeram trabalhos de controle de carga à parte, tá? Esse, tá? A equipe corintiana que encerrou a preparação, tá? Foi o time, né, treinado taticamente. É claro que pode pintar uma novidade, esse foi o time que treinou, também não quer dizer que vai ser o time que vai iniciar a partida, mas tudo indica que pode ser esse o time do Corinthians, tá? Já o América de Cali vai com Soto no gol, Candelo, Pestana, Medina e Mina na lateral esquerda. No meio campo, Balanta, Carrascal e Quinteiros, tá? Na frente, né, muita gente dando a escalação, né, errada, né? Porque o Vergara vai ser o atacante, mas eu trouxe para vocês, isso é importante, o Vergara é o atacante da esquerda, até para passar os perigos, né, para vocês. Na frente vai ser Puertas, na ponta direita, que é um canhotinho. Na esquerda, né, o Vergara, que é o que faz mais fumaça, incendeia, né, o jogo, corta para dentro e finaliza bem. Esse é destro e joga na esquerda. E de centroavante, o Olgado machucou, não joga. Então tem muita gente colocando o Olgado na escalação e não joga, tá? Eles vão de Ramos, né, que é um atacante mais rápido, né, mais oportunista. Então, enfim, é um time bom. Por quê? Primeiro que no meio-campo, o Balanta e o Carrascal são responsáveis por armar o jogo, tá? São volantes que organizam e marcam bem. É interessante isso, você ter volantes que organizam e marcam bem. O Corinthians vai ter dificuldades aí, porque precisa marcar a saída dos volantes. Como vai jogar com 3 atacantes, não tem um meia ali para dar o combate nos volantes, preocupa um pouco. O Quinteiro é o cerebral do time, né? Faz a bola, faz o jogo andar, ele é fera na bola parada. É um jogador muito bom, né? O Quinteiro é o Carrasco do Corinthians na Sul-Americana passada, quando jogava pelo Racing da Argentina. Que zica, né? Foi parar na América de Cali. Aliás, deveria estar no Corinthians, né? Não importa a idade do Quinteiro, para mim, seria muito bom de grupo, machuca muito pouco, polivalente, experiente, joga muito o Quinteiro, eu gosto muito do Quinteiro. Na frente, os 3 atacantes. Os pontas são velozes, caem para dentro da marcação do 1 contra 1 e gostam de cortar para dentro, porque jogam com a perna trocada, né? Que é o caso do jogador que é canhoto e joga na direita, é destro e joga na esquerda. Então, esses são os perigos, tá? Que o Corinthians vai enfrentar, né, em relação ao América de Cali. Hoje,
Corinthians deve ir no 4-3-3 e enfrentar esse América de Cali que joga em mais ou menos no 4-2-3-1, com variação para o 4-1-4-1, tá? Então é um jogo chato, tá? Ainda falando sobre o jogo, né? Até para a gente encerrar o assunto jogo e ir para a questão mercado da bola, o Corinthians acabou, né, de divulgar uma nota oficial e eu quero passar para vocês aqui, tá? Aqui essa nota é sobre Fred Rincon, né? O Rincon que, poxa, está, né, na minha seleção de todos os tempos, né? A minha seleção de todos os tempos tem Rincon, Sócrates, Marcelinho e Rivelino, Cláudio e Ronaldo, tá? O Rincon tá nessa seleção minha, tá? Olha só, nessa terça-feira, né, os dois clubes vão fazer uma homenagem a Fred Rincon, né, já que é os dois clubes em que o Rincon mais atuou, tá? Na carreira, no Corinthians e no América de Cali. Então vai haver aí uma homenagem a Fred Rincon, tá? Em memória de Rincon, nos dois confrontos, tanto na Colômbia como no Brasil, né? Ele será homenageado no confronto com o PET nos uniformes, tá? Usados pelos jogadores, né? Composto pela imagem do ex-volante com a camisa de cada uma das equipes e o seu número utilizado e marcado nas histórias, né, de Timão e também do América de Cali. Além disso, nos vestiários, tanto na partida da Colômbia como na Neoquímica Arena, também será reservada uma cabine, né, em homenagem a Rincon, com uma camisa, né, do Alvinegro e uma da equipe colombiana, com alusão à época em que o ex-jogador foi atleta dos times, tá? Antes do início do jogo haverá também uma troca de camisas entre os capitães e em mais uma ação aí, em reverência ao ídolo que nos deixou após um acidente automobilístico em 2022, as homenagens a Fred Rincon. Rincon chegou no Corinthians em 1997, né? Jogou de 97 a 2000, depois teve mais uma passagem em 2004. Conquistou um estadual, né, em 99, 2 brasileirões, 98 e 99, e o título mundial em 2000, tá? Ele foi o capitão, inclusive, ergueu a taça. Pela América de Cali, jogou de 90 a 93, conquistou 2 títulos nacionais, 90 e 92. Esse é Fred Rincon, meu amigo. Nada mais, nada menos do que Fred Rincon, um dos maiores, né, jogadores aí que vestiram, né, a camisa do Corinthians, o nosso querido Fred Rincon. Estava até olhando aqui, uma vez ele me mandou uma mensagem, né, é que eu não achei ela aqui, senão eu ia colocar para vocês aqui a mensagem, né, do nosso querido Fred Rincon, né, que ele falou comigo aqui, que foi, poxa, um cara muito educado, sensacional. Tá bom? Então, isso é tudo do jogo de hoje. Agora vamos para o mercado da bola do Esporte Clube Corinthians Paulista. Primeiro, Gabriel Paulista, tá? O jogador vive se oferecendo ao Corinthians, né? Na última entrevista que ele deu ao Hernan, né? Ele acabou se oferecendo, né, ao Corinthians mais uma vez e disse, né, que o sonho dele é jogar no Corinthians, tá? Porque o irmão dele acabou, né, enfim, ele perdendo um irmão que era dos Gaviões, seguiu um outro rumo na vida, tinha sonho de ser jogador e ele, né, gostaria muito de realizar o sonho aí do irmão, enfim, que faleceu infelizmente, e ele tem o desejo de jogar no Corinthians. Ele tem 34 anos, tem contrato com o Besiktas até junho de 27. O Corinthians não vai investir no Gabriel Paulista, ele com contrato. Se ele me falaram o seguinte, não é um jogador que agrada muito, o Corinthians tem outros planos para a zaga. Aliás, eu vi até algumas críticas em relação ao futebol do Gabriel Paulista dentro do Corinthians. A contratação não estaria descartada se ele tivesse livre no mercado. Seria uma opção de mercado, mas enfim, o Corinthians não vai investir, não vai entrar em contato com o Besiktas para tentar tirar o Gabriel Paulista do Besiktas, do time turco, tá? Então é bem difícil aí o Corinthians contratar esse zagueiro que foi revelado pelo Vitória, teve passagem para os grandes clubes, inclusive Atlético de Madrid, é um jogador que, né, jogou bastante aí no futebol europeu, tá? Mas não interessa ao Corinthians no momento, tá? Se ficar livre no mercado, é outra história, mas ele não é a prioridade do Corinthians na zaga, o Gabriel Paulista. Comenta aqui embaixo, você contrataria o Gabriel Paulista? Ainda sobre o mercado da bola, o Corinthians usa o Memphis Depay como uma espécie de isca para contratar grandes jogadores.
Muita gente falando, o Corinthians não tem dinheiro, né? Eu usei esse argumento para as minhas fontes, já que o Corinthians busca no mercado 3 medalhões por meio do ano. Aliás, já tem conversa, inclusive, com algum medalhão, tá? Para reforçar o time no meio da temporada. E o que me passaram é o seguinte: os jogadores têm manifestado interesse em jogar no Corinthians pelo time que o Corinthians montou, né, e pelo Memphis Depay também estar no time. Ele realmente tem servido aí de isca, tem chamado a atenção de outros jogadores, inclusive, que atuam no futebol europeu. Então, o desejo do Corinthians é trazer jogador que está atuando na Europa e usa o Memphis, tá, como isca para isso. Inclusive, em jogadores que o Corinthians já conversou, rolou inclusive o papo Memphis Depay, tá? E uma fonte me disse que, inclusive, não está descartada a possibilidade até do Memphis atuar, né, na negociação em alguns casos específicos, tá? Ele se colocando à disposição para conversar com algum jogador caso o Corinthians necessite. O Corinthians não descarta, inclusive, né, pedir, né, a interferência do Memphis para tentar desempatar alguma situação e contratar algum jogador. Mas o Corinthians já tem conversa com jogadores medalhões, atletas que atuam na Europa, inclusive o Memphis Depay é citado nessas conversas, e a ideia do Corinthians é reforçar o time com medalhões no meio do ano, tá? Fazendo grandes contratações. Mas não tem dinheiro. Parem de ser inocentes, né? O pessoal fica gravando videozinho para falar, não tem dinheiro. Não tem dinheiro, tá? Você falou a mesma coisa antes de trazer o Memphis, antes de trazer o Garro, antes de trazer o Coronado, antes de trazer o Thales, antes de trazer... Enfim, tem que parar com essa infantilidade, porque o Corinthians sempre contratou sem dinheiro, os clubes no futebol brasileiro sempre contratam sem dinheiro, tá bom? Então, o Corinthians está no mercado da bola, esse é o Corinthians, deve, gasta e assim a vida segue, infelizmente. Não estou dizendo que eu concordo com isso, mas é assim, tá bom? Deixa o like aqui, inscreva-se no canal, ative as notificações para a gente continuar falando muito do Esporte Clube Corinthians Paulista para você. Dá uma olhada no clube de membros, planos cafezinho, cafezão, café especial para você, né? Poder estar aí fazendo parte do nosso grupo de WhatsApp, bem perto da gente aqui, beleza? Vem ficar bem pertinho da gente, tá? E bora, né, para você aí, né, ter a sua experiência conosco no clube de membros, no WhatsApp, aquele contato direto comigo, tá bom? Não esqueça, tá? Que hoje, né, nós teremos aí nós teremos hoje o nosso pós-jogo, tá? Então já está até agendadinho aí para você o nosso pós-jogo, mas os nossos programas diários, almoço com a Fiel, da meio-dia 1, café da Fiel às 19 horas, e hoje tem o nosso pós-jogo ao vivo, tá? Canal de WhatsApp, não esqueça de se inscrever no nosso canal, tá? Na verdade, é só você me seguir nesse link aqui, você não encontra no Instagram, tá? Você não encontra no WhatsApp, pesquisando, não sei por quê, mas no link na descrição onde você vai me achar, você tem que me seguir no canal do Instagram, porque aqui começa tudo. No canal de WhatsApp, desculpa. E no Instagram também, que lá tem canal agora, por isso que eu tô confundindo. Lá tem canal também, lá no Instagram, para você me seguir, tá? Tem pré-jogo hoje em vídeo, ou ao vivo. Café do intervalo. Você vai deixar de me seguir no Instagram? Pô, vambora, vamos para cima, tá bom? Tamo junto aí, aguardo vocês então. Vai me seguindo aí, me segue no Insta e vamos embora continuar falando muito do Coringão. Que Deus abençoe as nossas vidas. Até o próximo vídeo, até o próximo café. Valeu. Fala, fiel, beleza? Assista todo o vídeo porque eu vou querer saber a sua opinião no final. Firmeza? O Corinthians pode estar prestes a surpreender o mercado com mais uma contratação internacional. Após a chegada de Memphis Depay, agora o nome da vez é Facundo Colídio, atacante do River Plate. O argentino de 25 anos é visto como uma opção promissora para reforçar o ataque alvinegro. E segundo o portal El Crack Deportivo, está avaliado em cerca de 58 milhões de reais. A diretoria do Timão estaria considerando Colidio como uma possível alternativa a Yuri Alberto, que segue no radar de clubes europeus e pode deixar o clube em breve. Com 3 gols marcados nesta temporada, o jogador argentino chama-se na atenção pelo estilo de jogo e por sua capacidade de atuar tanto centralizado quanto pelos lados do campo, algo que poderia cair como uma luva no esquema corintiano. A grande pergunta que paira no ar é: vale a pena investir tanto em Colídio em meio a uma situação financeira delicada? Será que o clube deveria mesmo gastar essa quantia para garantir uma dupla de ataque estrangeira com Memphis Depay? E você, torcedor?
O que acha dessa possível contratação? Facundo Colídio tem perfil para vestir a camisa do Timão? A diretoria está no caminho certo ao buscar nomes de fora ou deveria priorizar reforços do futebol nacional? Yuri Alberto deve ser vendido agora ou ainda pode render mais no clube? Comente aqui a sua opinião e compartilhe com outros corintianos. Aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma notícia quente do nosso Corinthians.